Olá, queridos, sejam bem-vindos em mais um devocional. Direção para a vida. E que semana abençoada de estarmos aqui compartilhando sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança e de bênção. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está compartilhando essa mensagem, né? E comentando, orando com a gente. A tua intenção é abençoar a sua vida, a sua casa, e que bom nós estarmos aqui. Por que é bom estarmos aqui? Porque a gente está sendo curado, a gente está sendo abençoado, a gente está sendo restaurado. E quando a gente é chamado para... Quando a gente é restaurado para restaurar. A gente é abençoado para abençoar. Não é verdade? A gente é curado para curar. Não é isso? Essa é a alegria de nós estarmos aqui nesse devocional tão rápido, tão objetivo. É uma palavra de fé, é uma palavra de esperança que tem abençoado muitas vidas e eu quero compartilhar. No final, nós vamos estar orando juntos, nós vamos clamar o Senhor juntos. Bem, o texto que eu queria deixar para os nossos corações está em Salmo 55, versículo 22, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá. Nunca permitirá que um justo seja abalado. Agora entenda que tem muita gente esgotada emocionalmente porque tenta carregar problemas e não consegue resolver, Tem muita gente cansada porque está carregando um peso que não consegue resolver. Se eu não consigo resolver, o que eu faço? Se está pesado para mim, o que eu faço? Eu coloco isso diante do Senhor. Por isso que o texto está dizendo, lança o seu cuidado ao Senhor. Lance isso diante do Senhor. Ora, carregar pesos que não são seus. Porque eu falo isso na igreja, eu acho interessante isso, porque se eu tenho um problema para resolver, eu fiz de tudo e não estou resolvendo. E a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas vamos lá. Aí eu coloco esse problema diante de Deus. Eu apresento esse problema para Deus. Se eu coloco esse problema diante de Deus, esse problema já não é mais meu. Esse problema agora passa a ser de Deus. Olha que interessante isso. O problema passa a ser do Senhor. Então entenda, tem muita gente esgotada emocionalmente que fica carregando um peso que não era para carregar, era para ter lançado diante de Deus. Quer salvar o mundo, quer resolver tudo. Tem aquela pessoa que quer cuidar do problema da casa inteira, quer cuidar do problema da família inteira, quer cuidar do problema do neto, quer cuidar do problema do filho, quer cuidar do problema do trabalho da empresa, quer cuidar do problema de todo mundo. Aí chega no fim do dia, está esgotado. Chega no final da semana, está esgotado. Por quê? Porque fica pegando problemas que não consegue resolver. E aí não lança diante de Deus, não coloca diante de Deus. Quer sustentar todos os problemas e todas as situações sozinho, não conseguimos. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Existem pesos que Deus nunca mandou a gente carregar. Olha só como que isso é sério. Existem pesos e problemas que Deus nunca mandou a gente carregar. Por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual para identificar se certos problemas são nossos ou não. Por exemplo, existem guerras que a gente não tem por que entrar. Existem problemas que eles são extremamente desnecessários para a tua vida. Extremamente desnecessário para a sua vida. Então entenda, a Bíblia não diz para a gente sustentar tudo. Ela diz que a gente tem que lançar ao Senhor as nossas preocupações. Lance as suas preocupações diante. Existe diferença entre ajudar alguém e se destruir tentando carregar o peso de alguém. Existe uma grande diferença entre você ajudar uma pessoa e você se destruir porque carregou um peso que não era seu. Existe uma grande diferença entre você ajudar uma pessoa e entre você assumir toda a vida daquela pessoa. Uma grande diferença. Então entenda que nós precisamos entregar para Deus aquilo que está pesado demais para nós.
Então, sabe, gente, o devocional de hoje é isso. Entrega para Deus aquilo que está pesado demais para você. Você pode ajudar alguém, mas uma das ajudas que você pode dar para alguém é falar assim, cara, vamos colocar isso diante de Deus. Vamos orar sobre isso, vamos na igreja. Vamos buscar o Senhor. É uma baita ajuda isso. Então entenda que você não foi criado para carregar tudo sozinho. Aquilo que só Deus consegue sustentar. Você não pode carregar tudo sozinho, que é aquilo que só Deus pode sustentar. Por isso que a gente tem que estar orando, jejuando, colocando diante do Senhor, porque tem coisas que não dá pra gente carregar. Tem coisas que a gente precisa colocar diante de Deus. Tá aí você preocupado com alguma questão na empresa, no trabalho, coloque diante do Senhor. Você está preocupado com alguma questão do seu ministério, coloque diante do Senhor. Lança essa preocupação diante do Senhor. Você está com uma crise financeira, uma crise emocional, uma crise familiar, coloca isso diante do Senhor. Está difícil de carregar, está pesado para você, está angustiante para você. Tem hora que você olha e fala assim, cara, eu não estou suportando mais. Então coloca diante de Deus. Coloque diante do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar todas as nossas preocupações, os nossos cuidados diante do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, existe peso na nossa vida que é tão difícil de carregar, mas nós queremos lançar diante do Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor derrama a bênção, derrama a cura, libertação, salvação. Ah, Senhor, às vezes nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Nós queremos abraçar o mundo inteiro, mas na realidade a gente não consegue fazer isso sem a sua presença. Então, Pai, nós lançamos tudo isso diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor, pedimos o cuidado do Senhor. Nós apresentamos diante de Ti que o Teu favor, que o Teu amor esteja derramado na vida de cada um de nós e que possamos descansar no Senhor e confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tenha um dia abençoado. Forte abraço. Amanhã nós estaremos aqui, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui no Devocional Direção para a Vida.